Hoje aqui conversando com você sobre infertilidade masculina, né? Um tema que foi pedido por nossos telespectadores e a gente espera poder responder a todas as questões de vocês, né? E agora vamos falar um pouquinho dessa questão do que são as causas. As causas são as mesmas para homens e para mulheres? O que causa infertilidade num ou no outro são semelhantes? Você tem algumas causas que são semelhantes, né? Por exemplo, você tem algumas infecções, por exemplo, a infecção por clamídia, que pode ocasionar prostatite no homem e poderia ocasionar na mulher alterações na trompa, que também poderiam gerar infertilidade, né? Mas o homem, e o Walter vai falar com bastante mais detalhe do que a gente aqui, tem algumas causas específicas, como ele mesmo citou. A varicocele, por exemplo, poderia ser uma delas. A gente foca já então no homem com ele. E na mulher? Fala da mulher. Mulher, as duas principais causas relacionadas à infertilidade de origem feminina, digamos assim, seria aqui na nossa população, certamente, o fator tubário, que a gente chama, fator tubo peritoneal, seriam alterações nas trompas, de modo que os óvulos e os espermatozoides não conseguissem se encontrar, ou quando eles conseguissem se encontrar, que aquele embriãozinho tivesse dificuldade para descer pela trompa até chegar ao útero. E você tem as alterações relacionadas a distúrbios da ovulação, aquela paciente que não ovula no momento onde ela deveria estar ovulando. Então isso dificulta muito a programação até de uma relação para você ter o espermatozoide e o óvulo ali junto naquele momento. Esses seriam os dois principais fatores relacionados à mulher. E aliados ao fator masculino são os três principais. Você tem alguns outros que vêm sendo detectados também, como por exemplo a endometriose, que é um fator importante e acho que hoje em dia, como a Cecília fez questão de ressaltar aqui, é muito importante a gente levar em consideração a idade da mulher. E conforme a mulher vai deixando para engravidar mais tarde, o óvulo dela, diferente do espermatozoide, o óvulo vai envelhecendo e depois de uma determinada idade a gente acaba tendo que recorrer a determinados tratamentos, porque aquela paciente não tem mais tempo útil para poder ficar tentando aí um ano e tudo mais para engravidar, né? Diferente do que acontece, né, para o homem, que a cada 60, 90 dias renova o pool dele de espermatozoides, nós mulheres já nascemos com a nossa reserva de óvulos pré-determinada. Então é um número já, como eu falei, pré-determinado e finito. Quando vai se aproximando ali dos 38, 40 anos, essa reserva de óvulos, ela cai não só quantitativamente, como qualitativamente. Aumenta esse envelhecimento que o Roberto estava falando, é porque aumenta a chance desses óvulos virem com alterações genéticas. E esses óvulos alterados geneticamente, eles não se prestam para serem fertilizados nem de forma espontânea, numa relação sexual normal, como também num tratamento de fertilização assistida. Então, a idade hoje em dia, a gente coloca ela nesse rol, a idade da mulher principalmente, de causas de infertilidade feminina. Vamos falar então das causas da infertilidade masculina. O senhor trouxe umas fotos, a gente já coloca as fotos? Sim, já? sim. Então vamos lá, coloca as fotos e vamos falar em cima delas. Para quem está nos assistindo, vale destacar então a importância da gente olhar para o casal, né? A gente vai focar aqui no homem, mas vocês ouviram dois especialistas destacando o que pode estar errado também na parte da mulher. Então a regra sempre é preciso avaliar simultaneamente os dois membros do casal, tanto o homem quanto a mulher. Não tem essa de quem é o culpado. Mesmo se a pessoa já tiver alguma doença ou algum diagnóstico, tem que avaliar os dois. Então,
De maneira bem simples, o testículo é a fábrica dos espermatozoides do homem. Como a doutora Cecília pontuou, essa fábrica não para, ela está sempre produzindo espermatozoide depois da puberdade, que é quando o menino tem um enorme, um alavancar da produção de testosterona, que é o hormônio masculino, que determina o aumento da fábrica e a linha de produção que está ali na foto do lado direito, dos espermatozoides. Então, os espermatozoides são células super especializadas. Então, o que pode dar errado para o homem não ter o mesmo potencial de fertilidade do que o outro vizinho que conseguiu engravidar a esposa com 2 meses de tentativa? É que essa fábrica de espermatozoide, ela só funciona com o estímulo do cérebro. Existem hormônios que são produzidos e que vão determinar a velocidade e a qualidade da produção dos espermatozoides. Além disso, além da fábrica responder bem a esse estímulo, nessa foto dá para a gente ver que o espermatozoide chega lá no canal para ser ejaculado, que é a parte posterior da uretra, através de um tubinho muito fininho que chama ducto deferente. Então vejam, o caminho é um caminho sinuoso e longo para que o espermatozoide seja depositado ali, ó, no meio da próstata, e vai ser ejaculado como se fossem os tiros de um canhão com o fechamento da parte posterior ali da bexiga. Então esse caminho, eu botei ali parte do caminho, por quê? Porque ele tem que ser ejaculado, ele fica ali na beiradinha do útero da mulher e ele vai ser aspirado para dentro do útero e ainda tem que continuar viajando. Então o caminho continua no interior da mulher para acontecer o que o Dr. Roberto pontuou, o encontro que geralmente se dá na tuba. Então, o coito, o momento da relação sexual, aquele canal está retificado pela ereção, a fábrica produziu os espermatozoides ao comando cerebral e vai haver ejaculação, que é o depósito do sêmen lá na cervix, na proximidade da cervix uterina. Ele vai ser, no momento do orgasmo feminino, ele entra para dentro do útero e ele vai viajar para as 2 tubas uterinas. Então, se uma tuba estiver obstruída e for esse lado que ovulou, o que é a ovulação? É exatamente uma célula embrionária do ovário da mulher que se preparou para receber o encontro com o espermatozoide. Se a ovulação aconteceu numa tuba obstruída, esse ciclo da menstruação, ou seja, esse mês, foi perdido para o casal. Então, quando ocorre o depósito do sêmen próximo ao útero, parte do processo está completo, mas é preciso que ele entre no útero, viaje e tenha saúde, movimento dos espermatozoides para eles chegarem até o momento de encontrar o óvulo e, além disso, é preciso uma carga genética dos 2 lados muito boa para que esse óvulo, essa sementinha, progrida, evolua. Então, a idade é um fator crucial, porque assim como para a mulher o envelhecimento afeta de maneira muito importante os óvulos que nasceram com a menina, ou seja, a mulher que está adiando para depois dos 35 anos o desejo da concepção, precisa fazer isso de maneira muito madura e bem informada, e por isso que é importante uma equipe multidisciplinar, diferentes especialistas orientando o casal, para que não haja surpresa, mas agora eu não tenho mais óvulos de qualidade, então eu vou ter que recorrer a uma reprodução assistida. Então, isso tudo tem que ser individualizado. Então, para cada casal, a gente vai trabalhar em conjunto para dar as informações qualificadas para que essa decisão amadureça. Então, a causa de infertilidade masculina, a gente pode ter causa antes da fábrica, ou seja, o cérebro não estimula o testículo adequadamente. A gente tem causas que são na fábrica, no testículo, e tem causas chamadas pós-testiculares, ou seja, a fábrica trabalha bem, mas o caminho está obstruído. O espermatozoide não chega de maneira satisfatória lá para encontrar o óvulo. Perfeito. E uma outra informação importante, por que o homem produz milhões de espermatozoides se apenas um vai conseguir entrar no óvulo? Essa é uma questão até um pouco filosófica. Pois é, né? Mas por que isso é importante? É necessário um conjunto muito grande de espermatozoides para vencer todas as barreiras que naturalmente são colocadas, e esse é um processo de seleção natural. Apenas o melhor, o mais capacitado, com o conteúdo genético mais adequado é que vai penetrar no óvulo e
desencadear esse fenômeno maravilhoso que é o início da vida. Espetacular, né? E tem gente pensar nisso é espetacular. Que acha que isso é fácil, né? Isso não é fácil, não. Uhum. A chance de um casal engravidar numa tentativa, num mês, porque a mulher só tem um óvulo, né? Então, é uma chance naquele mês. Em torno de 15% a 18%. Por causa disso tudo que o Walter estava falando. Uhum. Superar, ultrapassar essas barreiras todas para que o espermatozoide atinja o destino final dele. Não só ele tendo boa qualidade, mas encontre lá um óvulo também de boa qualidade genética. E o endométrio, a parte interna do útero, se prepare. Então, ter esse conjunto de situações num ciclo não é uma coisa simples. Verdade. Por isso que quem está postergando a gravidez tem que parar e pensar. Ah, não, eu vou deixar lá para os 38, paro a pílula, no mês seguinte eu estou grávida, dali a 2, 3 meses estou grávida. Não é bem assim. Sabe, Cília, eu acho que você está tocando num ponto que vale a pena a gente levantar aqui, né? A gente já falou, hoje em dia os casais estão postergando a hora de ter filhos, com outras prioridades, por óbvio, né? Às vezes a questão do estabelecimento financeiro, segurança financeira, a família tem que estar toda estruturada para poder ter um filho, mas, primeiro, ter um filho é uma decisão, né? É uma decisão do casal. E que até isso para ser tomada, essa questão do tempo, deve ser levada em conta. Nós não estamos dizendo aqui que pessoal mais velho não pode tomar essa decisão. Pode, e aí tem outras situações para serem olhadas, mas... Olha, o tempo da juventude é o tempo ideal por todas as questões. Questões do preparo físico do homem e da mulher, pelo preparo físico genético, pelo preparo físico da força, né, da juventude, para cuidar de uma criança, correr com ela, brincar com ela, aquela coisa toda, né? Tudo isso vai fazer diferença na história de vida. Nós não estamos dizendo que não pode, nós estamos falando de tempo mais apropriado. E eu tenho uma curiosidade grande, porque vocês estão falando, a mulher, ela já nasce com todos os ovos, eles estão lá e eles vão seguindo a vida da mulher e daqui a pouco, né, eles já perdem a sua capacidade reprodutiva. A mulher tem tempo marcado para engravidar, né? O tempo dela termina, o do homem não. Ele permanece toda a vida. Ele vai estar produzindo, mas esses espermatozoides deles, ele não tem a qualidade bacana o tempo todo, né, não? Na verdade, essa fazendo uma brincadeira com a nossa sociedade machista, essa é uma vantagem do homem. Realmente o homem pode ser pai, inclusive na terceira idade, né? É verdade que a qualidade do sêmen cai principalmente em termos de número de espermatozoides e de motilidade dos espermatozoides, que são dois parâmetros muito importantes para a gente falar em termos de fertilidade. E pouca gente dá importância às doenças genéticas que podem acontecer quando o homem protela essa decisão da paternidade para idades mais avançadas. Existem doenças que são associadas à idade paterna avançada, né? Uma bastante conhecida é a chamada acondroplasia, que é o nanismo, que é uma doença bastante estudada e cujo fator de risco reconhecido é a idade paterna avançada. Então, é verdade que o espermatozoide também envelhece, mas diferente do óvulo da mulher, como há uma renovação, a fábrica está produzindo novos, o impacto do envelhecimento no sêmen do homem é menor do que no óvulo da mulher. Perfeito, perfeito. Existem fatores que aumentam o risco da infertilidade? Roberto? Com certeza. A gente sabe que ao longo da vida, por exemplo, tabagismo, a gente sabe que comprovadamente diminui tanto a qualidade do sêmen, dos espermatozoides, quanto também a qualidade dos óvulos. Você tem exposições a pacientes que porventura tenham que ser submetidos a algum tipo de radioterapia ou de quimioterapia. Isso comprovadamente também afeta a qualidade dos gametas, né, dos óvulos e dos espermatozoides. Então, hoje em dia, inclusive, pacientes em idade fértil que não tem um prole constituída, seja ele homem, seja ele mulher, procurem, se informem com um oncologista que tiver
conduzindo o tratamento, para antes do tratamento, seja de rádio, seja de quimioterapia, procurar um especialista em reprodução, porque você tem como preservar tanto o sêmen quanto o óvulo hoje em dia, e isso permite com que esse paciente, depois da cura, possa ter uma chance de gestar, né? De ser pai. O estilo de vida, de um modo geral, ele está muito relacionado a alterações. Então, paciente sedentário, paciente obeso, paciente que tem hábitos de vida pouco salutares, de um modo geral, eles têm uma diminuição importante da qualidade do sêmen, e isso também ocorre, a gente também verifica também com relação à mulher também. Pode mudar a qualidade dos óvulos. Por exemplo, o uso de anabolizantes. O uso de anabolizante. É uma outra coisa também importante que as pessoas não divulgam e que é largamente usado nas academias e tal. É uma coisa muito importante no que diz respeito à diminuição da qualidade seminal. Esse ponto acho que vale a oportunidade da gente destacar que a testosterona, o hormônio masculino, ela é absolutamente necessária para uma boa espermatogênese. Espermatogênese é a fabricação dos espermatozoides. Mas quando o homem usa uma testosterona exógena, quer dizer, uma testosterona sintética, para aumentar a massa muscular, por exemplo, nas academias, isso é feito de uma forma bastante perigosa, essa testosterona vai mandar uma ordem para o cérebro de que ele não precisa mais estimular a fábrica a produzir espermatozoides. Então, a reposição hormonal dessa forma, ela é absolutamente esterilizante para o homem. A espermatogênese para, porque os hormônios básicos que estimulariam o testículo a produzir os espermatozoides, eles são suprimidos, eles deixam de ser liberados pelo cérebro. Então, o uso da testosterona como um hormônio anabolizante sem recomendação do médico, ele esteriliza o homem. E a ideia de que basta parar que isso tudo volta ao normal, a coisa não é tão simples assim. Tá, então eu vou para o meu intervalo, porque eu já estourei o meu tempo, já estamos chamando a atenção ali, a gente volta ainda dentro dessa questão, né? E também começar a falar um pouquinho de as pessoas, como que é o tratamento da infertilidade, o que é possível fazer para casais que não estão com diagnóstico de infertilidade, como é que eles podem realizar o sonho também de se tornar papai e mamãe, tá bom? Vou para o intervalo e eu volto já já, vamos lá.